Se antes da crise parecia inviável o retorno ao padrão ouro, imagine após o mundo começar a sentir as consequências da Grande Depressão. A despeito das políticas intervencionistas praticadas em vários países do mundo, incluindo Estados Unidos, Brasil, a recuperação total da economia realmente só vai ocorrer durante o grande conflito mundial. Será a Segunda Guerra Mundial que vai trazer de volta o pleno emprego da economia. Mas os principais países já estavam preocupados ao longo do conflito com o pós-guerra. O medo era de que o cenário vivido no período pós-Primeira Guerra se repetisse no pós-Segunda Guerra. Com o fim do conflito, toda a ocupação envolvida nos esforços de guerra seria desmobilizada. E aí, onde seria empregada essa mão de obra? Desde a Carta do Atlântico, já existia uma preocupação visível em planejar o pós-guerra em relação a questões monetárias. Mas seria apenas em 1944, numa pequena cidade americana, que haveria a reunião para a construção do modelo daquilo que nós conhecemos como Acordo de Bretton Woods. Para a construção do modelo adotado em Bretton Woods, dois nomes seriam essenciais: o americano Dexter White e o britânico John Maynard Keynes. Keynes criticava a adoção de uma moeda física como referência, tipo dólar ou ouro. Ele sugeria a criação de uma moeda chamada banco, que circularia apenas entre os bancos centrais dos países signatários. Bom, apesar de Keynes ser um economista altamente respeitado, ele perde a discussão. O modelo dele não é adotado, e o modelo adotado é o modelo americano. Em parte, isso pode ser explicado porque naquele momento, realmente, os Estados Unidos se apresentavam como um país capaz de dirigir os rumos da economia mundial, substituindo o papel que havia sido exercido pelos britânicos no padrão ouro. Em Bretton Woods, duas instituições importantes são criadas. A primeira, o FMI, Fundo Monetário Internacional. O papel do Fundo Monetário Internacional seria ajudar, temporariamente, países com dificuldade em sua balança de pagamento. Já aquilo que nós conhecemos como Banco Mundial, o BIRD, ele teria o papel de ajudar na reconstrução mundial do pós-guerra. Em linhas gerais, o padrão de Bretton Woods seria um padrão que regularia a emissão monetária dos países signatários. Nesse modelo, o único país que precisava ter reservas em ouro seria os Estados Unidos. E os Estados Unidos iria emitir dólares com lastro nesse ouro. E a conversibilidade desse ouro em dólar seria garantida pelo governo americano. Embora existam alguns economistas que criticam esse modelo e afirmam que existiam muitas fragilidades, uma primeira metade, a fragilidade na Europa, uma segunda metade do período, uma fragilidade nos Estados Unidos, é inegável que durante esse período a economia mundial conheceu um crescimento muito interessante. Mas as reservas de ouro dos Estados Unidos começam a declinar lentamente. A emissão de moeda se torna necessária para resolver problemas prementes, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Toda a situação coloca em risco a economia americana e, em consequência, a economia mundial. Começa a haver uma liquidez de dólares no mundo muito grande. E essa liquidez de dólares, na verdade, é uma espécie de exportação da inflação para o mundo. Reza a lenda que existia até um complô de vários países de juntarem todas as suas reservas em dólares e trocarem pelo ouro americano. Hipoteticamente, uma situação dessa poderia implodir a economia dos Estados Unidos. As pressões apontam para o inevitável. O presidente Richard Nixon, em 1971, acaba rompendo com a conversibilidade do padrão de Bretton Woods. A partir daí, o Tesouro americano não garantiria mais a conversibilidade de dólar em ouro. Terminava aí o padrão de Bretton Woods. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, não se esqueça de dar um like, faça um comentário. Mas olha só, continue assistindo que eu tenho um desafio para você.